Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Lucas, capítulo 23, seguindo. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição do homicídio e que eles pediram, e quando Jesus entregou a vontade deles, Simão leva a cruz de Jesus, e como conduziu, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Jesus rumo ao Calvário, seguia numerosa multidão, e o povo, e também mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventurado as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão: Não, os montes caem sobre nós, os obreiros cobri-nos, porque sem lenho verde fazem isto, que será no lenho seco. E também eram levados os outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-lhe a sorte. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando trouxeram-lhe vinho, dizendo: Tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele a terra está epigrafe, com letras gregas, romanas e hebraico: Este é o rei dos judeus. Os 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo, e os que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase hora sexta, e escarnecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, espirrou. Vendo o centurião que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres lhe tinham seguido,
deste a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas, o sepultamento de Jesus. Eis que certo homem chamado José, membro do Sidério, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural da Arimateia, cidade dos judeus, que estava no reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou-o num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo a Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. A ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. Mas os primeiros dias da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram 2 varões de vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado, ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram de suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11. Todos os mais que eles estavam eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Os discípulos a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho numa aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupam e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tende estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicam o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este 3º dia desde que tais coisas sucederam. Em verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que teria tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram exatidão, e que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus:
honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expulsa-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, quando se aproximavam em alguma aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reduzido a 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja conosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Porque sobem dúvidas em vossos corações? Vedes as minhas mãos e meus pés? Se sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estado de admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa de que comer?